Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal, aonde nós aprendemos uns com os outros. A lei não é, meus irmãos, é quem sabe mais, né? Ensina mais. Quem sabe menos, ensina menos. E quem quer aprender, estuda, não é mesmo? Estuda as lições dos grandes mestres que estão aí para nos ajudar a seguirmos o nosso caminho rumo à nossa autoiluminação. Então, unidos que estamos, nós vamos fazer nossa mentalização. Mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e espiritual, e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco todos os dias e que nós estejamos conectados com o nosso Mestre Jesus, com Maria Santíssima, nossa Mãe, primeiramente com Deus nosso Pai, né, meus irmãos? E com o nosso anjo da guarda, os santos da nossa devoção, não é verdade? E que nós possamos estar conectados através da prece e dos bons pensamentos. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos ficarmos em silêncio 1 minuto, sentindo esse amor que nos envolve e que tanto nos beneficia. E nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a bênção deste momento. E que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos à lição. O título é O Bom Exemplo. E nós vamos à lição, né? Eu falei que é um pouquinho longa, mas vocês vão gostar. O otimista é um ser persistente e indomável. O otimismo é a única pessoa que pode abraçar o mundo sorrindo sem se ferir com seus espinhos. Sabem por quê? Ele aprendeu que ter uma vida não basta. O importante é saber dirigi-la com lucidez, bom senso, compreensão e otimismo. Sabe também que é belo moldar-se uma estátua e dar-lhe forma? Mas é muito mais sublime instruir, ensinar uma inteligência, dando-lhe o exemplo e indicando-lhe o melhor caminho, como fez Edison e Henry Ford. O que vamos ler a seguir é das próprias palavras de Ford. Diz ele: Edison, tal como o conheci, foi o poderoso, o grandioso, o maior esforço humano otimista. Edison é exemplo vivo desse talento. Nunca admitiu, mesmo remotamente, a possibilidade do fracasso. Quando pequeno, fiz de Edison meu herói predileto. Depois que o conheci, a simpatia e a admiração que eu lhe votava só tem aumentado. Foi uma grande felicidade para mim o fato do herói de minha adolescência ter sido o maior amigo de minha idade viril e adulta. É uma circunstância que, pela própria natureza das coisas, acontece muito raramente. Nossa dívida para com Edison. Edison foi o fundador da indústria no mundo. Meus irmãos, vocês sabem que eles estão falando de Thomas Edison, né?
Henry Ford está falando de Thomas Edison, né? O que inventou a lâmpada, não é? Então, nossa dívida para com Edison. Edison foi o fundador da indústria no mundo. Quase todos os fatores importantes de nossa prosperidade, direta ou indiretamente, estão ligadas às descobertas de Edison. Edison fez mais para abolir a pobreza que todos os reformadores e políticos de todos os tempos. Proporcionou novas possibilidades ao homem como indivíduo. Das obras de Edison, é impossível dizer, entre os milhares de descobertas, o mais útil. Qualquer progresso e sucesso pessoal ou coletivo só se tornou possível graças aos seus inventos criativos e descobertas. Não existe uma só pessoa no mundo que não esteja em dívida com Edison. Essa é a grande lição que nos dá Edison, o investigador, o inventor, o descobridor. Edison, acima de tudo, foi o rei de persistência, da paciência. Foi o criador e fundador do otimismo no mundo. Interessava-se por tudo. A maior emoção, o maior momento da minha vida aconteceu no dia 11 de agosto de 1896. Foi um dia de grande significação em minha vida. Ouvi do maior gênio inventivo do mundo palavras de incentivo e plena aprovação do meu ideal. Disse o grande Edison para mim: muito bem, jovem, você está no bom caminho. Não desanime. Você acertou. Não esmoreça. Persista e trabalhe, que você vencerá. Para mim, foi a maior glória do mundo conhecer Edison, do qual me tornei o maior admirador. Até esse dia, ninguém me havia estimulado. Parecia-me estar no bom caminho. Algumas vezes tinha quase certeza, outras vezes ficava na dúvida. Mas só nesse dia, graças a Edison, subitamente descortinei um horizonte novo em minha vida. Dediquei-me à industrialização do meu carro e venci. Tive o encorajamento de um inventor que não alimenta ideias vãs. Não deixa seu entusiasmo perturbar sua visão. Para mim, Edison era o maior homem do mundo. E a partir desse dia, cresceu mais como inventor e como homem. Imaginem vocês minha adoração, minha veneração por esse gênio. O que me levou a escrever muito sobre Edison foi esse gênio para o trabalho, de resultados aleatórios, que me entusiasmou quando pequeno e fiz de Edison meu herói predileto para sempre. Creio que cheguei a conhecê-lo intimamente, e quanto mais o conhecia, maior ele me parecia como homem e como gênio ao serviço da humanidade, sempre com a mesma firmeza, persistência e otimismo. Então, caros amigos, vocês que estão no caminho para o sucesso, não se sentiram felizes e mais fortes do que nunca ao ouvirem as grandes virtudes dos líderes, dos gênios? A grandeza das oportunidades que contém a vida, expostas e realizadas pelos cérebros mais lúcidos, pelos homens que partiram do ponto zero, do nada, e chegaram às maiores fortunas e realizações? Edison, o pequeno jornaleiro; Ford, o menino franzino, filho de um humilde agricultor, mas fazendeiro, tornaram-se os mais ricos homens do mundo, os mais lúcidos seres humanos
de todos os tempos. E o que é mais importante, o exemplo que ficou imortalizado. Enquanto existir um ser humano sobre a Terra, existirão Edison e Henry Ford. Vou repetir. E o que é mais importante, o exemplo que ficou imortalizado. Enquanto existir um ser humano sobre a Terra, existirão Edison e Henry Ford. Nós temos, meus irmãos, que sermos firmes nos nossos objetivos, nas nossas conquistas, com certeza. As conquistas materiais e as conquistas espirituais, não é? Porque nós somos seres eternos, somos espíritos criados pelo Pai Criador para a evolução. E evolução é sempre, é em todos os campos, não é, meus irmãos? Mas o mais importante é a evolução do nosso espírito. E para isso, nós temos o Mestre Jesus como modelo, né? E temos grandes mestres para nos dar os seus exemplos também na parte material, não é mesmo? Afinal de contas, Jesus falou para vivermos, em sociedade onde Deus nos situou para crescermos, para aprendermos, para sermos felizes. Com essa lição, nós ficamos na doce paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, não esquecendo as nossas orações, que, como já foi dito no passado, é a alavanca do Espírito. Então, joinha no nosso canal e vamos prosseguindo, aprendendo uns com os outros. E assim é.